Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a nova série do canal revelando as profecias da Bíblia. É Explicando a Profecia, a nova série. São mais de 20 episódios e eu vou mostrar para você esta novidade aqui no meu canal. E por isso o tema de hoje é, número 1, como nos dias de Noé. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, faça-me de mim o seu servo para pregar essa verdade, para pregar a sua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, como nos dias de Noé, a nova série explicando a profecia. Vamos começar. Eu pergunto, quem criou o tempo? Quem foi o Criador? Quem foi que criou o mar, criou tudo as coisas que há no mundo? Sabe quem? Jesus Cristo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Em Atos capítulo 17, verso 26. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17, verso 26. Aí em Gênesis, como eu relatei em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no Gênesis capítulo 1, verso 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que significa tarde e manhã? Que manhã é o dia inteiro e a tarde a noite. Em Gênesis capítulo 1, verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para estações, para dias e anos. Deus disse tudo isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, mas vós, amados, não os ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, o tempo para Deus é longânimo. As coisas para Deus é longânimo. Por isso, que as profecias de Deus cumprem-se à risca e são tudo profecias que é antecipadamente escrita. Em Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Quer dizer, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, que é o pecado de Adão e Eva. Quer dizer, Jesus já sabia que viria à Terra para morrer por todos nós. Aí está a evolução do celular. É como se diz, se Deus ele prevê coisas antecipadamente que vai acontecer das profecias, e vou mostrar para vocês um pouco da evolução dos celulares numa linha profética. Aí está Steve Jobs, aí está o primeiro celular até o último. Não vou relatar porque fica muito extenso o vídeo. Aí está a evolução dos celulares. Também
das televisões. A evolução numa cadeia alimentar, desde uma linha profética. E também a evolução da Bíblia, que era das profecias, principalmente da profecia das 2300 tardes e manhãs, a profecia mais longa da Bíblia. A profecia que começou em 457 a.C. e que terminou em 1844 depois de Cristo. Aí também está a evolução das profecias. Em Apocalipse capítulo 14, verso 15, então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Apocalipse 14, 15. Quer dizer, isso é depois do fechamento da porta da graça, que as coisas vão acontecer, e esse é o salvamento do povo de Deus, que Jesus virá para a sua segunda vinda. Aí está a linha profética, a linha do tempo do planeta Terra, a Bíblia apresentando passado, que é o tempo dos patriarcas, né, que época de Adão e Eva, depois Noé, depois Abraão, Isaque, Jacó, José, depois Moisés, aí veio Josué, depois de Josué, os juízes de Israel, todos os juízes, depois veio Eli, Samuel, depois Saul, Davi e todos os reis de Israel, um passado de 4.000 anos. Esse passado que eu estou falando durou 4.000 anos, de Adão até a primeira vinda de Jesus. 4.000 anos de Jesus até que ele morreu, o presente, a morte de Jesus, a vinda de Jesus e a morte de Jesus, para o futuro agora que vai acontecer. O futuro é do nosso tempo. As coisas do Apocalipse que irão acontecer. Em Amós, capítulo 3, verso 7, relata: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, ele não revela coisa alguma sem revelar para nós o que irá fazer, o que irá acontecer. E Deus se comunica com o homem através do tempo. No dilúvio, Noé pregou por 120 anos, e todos riram da cara de Noé. E só que sabe quem que se salvou? Apenas 8 pessoas. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as 3 esposas de seus filhos. 8 pessoas. Uma vergonha. E o tema de hoje é como nos dias de Noé, que era como a gente vê hoje nos dias de hoje, poucos se salvarão. Poucos se salvarão para ir à eternidade. Não será 8 pessoas, mas serão poucos. E todos riram da cara de Noé, e quando Noé entrou com a sua família na arca, Jesus fechou. O anjo, né? Fala que um anjo fechou. E o que é esse anjo? Jesus fechou a arca. Fechou a porta da arca e ninguém mais pôde entrar. Perderam a salvação. E quando Jesus, no seu templo, fechar a porta da graça, não terá mais salvação. Agora no futuro, Abraão, 400 anos de peregrinação, que foi relatado em Gênesis capítulo 15, que o seu povo iria sofrer por 400 anos numa terra estranha. E qual terra que foi essa? Egito. Foram escravos por 400 anos, 4 séculos.
sonho do padeiro e do faraó, o copeiro e o padeiro do faraó. 3 dias, José, na prisão, teve esse sonho que ele revelou para o copeiro e o padeiro. O copeiro iria se salvar, mas o padeiro iria morrer durante 3 dias. E os 3 dias eram prenúncio do aniversário do faraó. Por isso que o padeiro morreu. O faraó, o sonho também de José, né, que Deus revelou para José. 7 anos de fartura e 7 anos de fome, o sonho do faraó, que José interpretou. O Israel, 40 anos de jornada pelo deserto, que foi a teimosia do povo, que os 12 espias foram espiar a terra e ficaram 40 dias espiando a terra. Mas como eu falei que um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos como um dia, em profecia, 40 anos de jornada pelo deserto. Os 40 dias que os espias visitaram a terra, 40 anos, 40 dias que em profecia 40 anos, eles iam andar pelo deserto. Em Jeremias, 70 anos do cativeiro babilônico, Jeremias já tinha predito, o povo de Israel ficará cativo em Babilônia por 70 anos. E os 70 anos se cumpriu riscamente. Cumpriu-se certo. E os 7 anos de loucura de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, que esse sonho era para ele se arrepender de seus pecados e que ele seria um rei bom, que ele se arrependesse e seria mais benevolente com as pessoas. Mas ele não aceitou a interpretação de Daniel e nem o sonho que ele sonhou, que o vigia, né, esse vigia que veio a ele em sonho, era Jesus Cristo, e falou para ele se arrepender, mas ele não aceitou e não se arrependeu. E numa noite, na sua sacada, no quarto, o seu quarto dava na sacada do império, e ele olhou para a cidade e falou: Eis aqui a minha Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória. Quando ele falou isso daí, Jesus veio rapidamente sobre ele e o tomou, e ficou 7 anos como animal. 7 anos vivendo como animal. E ele foi avisado. Para minha glória, quer dizer, é glória para Deus, não para si mesmo. Aí está a linha do tempo, o início de tudo, Adão e Eva. Deus fez Adão e depois fez Eva, com a costela de Adão. Criação, 0, ano mundi, até o fim. E no início, em Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, que é o pecado de Adão e Eva. Que foi o pecado de Adão e Eva. Esse versículo de Gênesis, que a serpente era Satanás. Aí está a linha do tempo desde a criação até Noé. Aí o ano mundi, né? Adão e Eva, depois o pecado, né? Jesus expulsando Adão e Eva do jardim do Éden, até o dilúvio. Se passaram-se 1656 anos. Olha só, que eu falei que a terra de Adão até Jesus se passaram 4.000 anos. Então, quer dizer,
da criação até o dilúvio, 1656 anos. Aí está a linha do tempo desde a criação até Noé. O ano mundi, Adão viveu 930 anos. Depois veio, no ano 130, veio Sete, viveu 912 anos, até 1042. Ele nasceu no ano 130 e viveu até o ano 1042. Aí no ano 2000, no ano 235, nasceu Enos. De Sete nasceu Enos, no ano 235. E Enos viveu 905 anos. Ele viveu até 1140. De Enos veio Cainã, no ano 325. E Cainã viveu 910 anos. Ele viveu até o ano 1235. Aí no ano 390, de Cainã veio Malael, no ano 395. Ele viveu 895 anos. E ele viveu até o ano 1290. De Malael veio Jared. Jared, que nasceu no ano 460, viveu-se 962 anos. E ele viveu até o ano 1422. E de Jared veio Enoque. Enoque, que nasceu no ano 622 e viveu-se 365 anos, até o ano 987. Enoque foi levado ao céu. Deus levou Enoque para o céu. Enoque andava junto com Deus, vivia junto com Deus, por isso Deus o recolheu. De Enoque veio Matusalém. Matusalém nasceu no ano 687. E Matusalém viveu 969 anos, até o ano 1656. E que ano que foi esse daí? O ano da Arca. O ano que a Arca foi construída e recolheu as 8 pessoas. Ele morreu no dia do dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1656. Ele nasceu em 687, no ano 687, e viveu até o ano 1656, quer dizer, o ano do dilúvio. E de Matusalém veio Lameque. Lameque, que nasceu no ano 874, viveu-se 777 anos e morreu e viveu até o ano 1651, 5 anos antes do dilúvio. E de Lameque veio Noé, que nasceu no ano 1056, viveu 950 anos e morreu no ano 2006. Viveu até o ano 2006. Aí está, mostrando, né, o dilúvio que aconteceu no ano 1656. E Matusalém morreu no dia do dilúvio. A linha do tempo da vida de Noé. Enoque era o bisavô e o Matusalém era avô, porque o pai era Lameque. É a profecia de Lameque, feita em 1056. Em Gênesis capítulo 5, verso 29, deu-lhe o nome de Noé e disse: e ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Quer dizer, Lameque já previa que Noé salvaria a terra. A profecia de Jesus, feita no ano 31 depois de Cristo. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Como foi nos dias de Noé? Ele comparando, né? Como foi nos dias de Noé. Quer dizer, ele falou o mesmo que acontecia lá nos dias de Noé. Então vamos lá. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, a mesma coisa. O que está acontecendo hoje no mundo? Festas, está acontecendo orgias, prostituição. É o que acontecia naquela época. A mesma coisa. Aí está. O filme Como Tudo Começou é um filme falando sobre a igreja adventista. Como tudo começou lá no tempo dos mileritas, ainda não tinha a igreja adventista. Era o povo milerita que estudava as profecias. E o senhor Guilherme Miller, que era o pastor batista, ele pregava a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E em Daniel capítulo 8, verso 14. E a profecia falava assim: o santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs. Quer dizer, e ele entendeu que o santuário seria purificado, seria a volta de Jesus. E a data que eles deram para a volta de Jesus era o cumprimento da profecia, que foi no dia 22 de outubro de 1844. Era o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas eles não sabiam. Eles sabiam que seria o fim da profecia, mas eles falaram que era a volta de Jesus. E não foi. Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, de sacerdote para sumo sacerdote. Então, por isso, esse filme é muito bom, eu assisti e recomendo vocês também a assistir. O começo de tudo, como tudo começou. No livro Things of Times, no dia 1º de abril de 1886, uma lição do tempo de Noé. O tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precederam seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. É a mesma coisa, é igual. Como era nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6, verso 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. É como acontece hoje. Aí o que acontece? Promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso. Exatamente. É uma barbúndia, é uma orgia atrás da outra. Aí no livro Patriarcas e Profetas, na página 55, Ellen G. White relata: a poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas toda ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos, e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. Quer dizer, o que é hoje? Hoje é diferente disso? É igual. Os dias atuais. Promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso. No livro Patriarcas e Profetas, página 54, procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar sua existência. Quer dizer, não estava nem aí, né? Não estava nem aí para os que viviam adorando a Deus. O que eles gostavam? Gostavam de cenas de prazer e perversidade. Eles se tornaram ateus. Quer dizer, as pessoas que não estão nem aí para a Bíblia Sagrada, que não estão nem aí para Deus. O que é? Ateus.
não gostam de nada que significam a Deus. Aí no livro Patriarcas e Profetas, página 55, deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-se ainda mais cruéis, e sanguinolentos, até que viram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Quer dizer, sanguinários. Comiam carne, não valorizavam a vida humana, violência, eram muito violentos. Aí, ó, mais uma. Aí quer dizer, promiscuidade, luxúria, sexo e sem compromisso, gostam de cenas de prazer e perversidade e eles se tornam ateus, comem carne, não valorizam a vida humana, violência, quer dizer, tudo de ruim. E como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? É a pergunta. Aí, ó, no livro Orientação da Criança, página 287. Foi-me apresentado Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, como a verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. Que L.G. White relata aí, ó. Aí ela continua. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus nos manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto em seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, que a mesma coisa que era no tempo de Noé, estamos vivendo hoje. Ou é diferente? Ou vocês acham diferente? Se vocês acham diferente, relatam aí nos comentários. Não, Guilherme, você está errado. Você está aumentando, você está exagerando. É a mesma coisa, povo de Deus. Olha ao seu redor e vê se não é a mesma coisa. E ela continua, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Quer dizer, homens com homens, mulheres com mulheres. Se Deus fez Adão e Eva, homem e mulher, para se juntarem, saia da casa de seus pais e procriam. Agora, você vê homem com homem, mulher com mulher. Abominação para Deus. E ela continua, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. A gente vê muito isso hoje. A gente vê muito os filhos desobedientes não só ao pai e à mãe, e sim nas escolas. Aluno batendo na cara de professora, aluno desrespeitando seus colegas, e tanto homens do que mulheres.
não obedecendo a ninguém, se sentindo o tal, se sentindo eu sou o que sou, era como se diz, eu sou fera, eu sou, desculpa da palavra, o foda, quer dizer, cara, não é nada disso. Cara, deve respeitar o pai, a mãe e os seus irmãos, não ser desobediente com ninguém. Aí Romanos capítulo 1, versos 18 e 32, relata tudo o que está acontecendo no cenário de hoje. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Quer dizer, é um tempo tortuoso. No livro Things of Times, dia 1º de abril de 1886, uma lição no tempo de Noé. O tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias de imediatamente precederem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. Aí continua, o tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma da época de Noé. E Satanás não está dormindo, e está tão ativo e vigilante agora como estava então. O povo é testado, e a grande massa será encontrada ao lado do grande enganador, e será esmagada em rápida e irrecuperável destruição. Mas aqueles que prestam atenção aos avisos de Deus habitarão no lugar secreto do Altíssimo. Things of Times, abril de 1886. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quer dizer, como não se arrepender, né? Como que a iniquidade que Deus vê, e até hoje, eu acho que Deus fala, né? Quero me arrepender de ter feito homem, né? Que até hoje existe o que existiam na época de Noé, prenunciosos, são amantes de si mesmos. Eu leio aquela passagem de Timóteo e é como se fosse um jornal de hoje que eu estou lendo. Do mesmo cenário que eu estou vendo hoje. É um jornal que foi publicado hoje. Isso que está escrito em Timóteo. Eu vejo as coisas acontecendo ao meu redor. Então, por isso que quem não enxerga o que está acontecendo, basta enxergar, se não é a mesma coisa. Em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, ele não revela sem revelar nada a ninguém. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, que eu falei lá de Matusalém, que viveu 969 anos, nesse tempo aí já diminuiu muito o tempo de viver. É de, porém, 120 anos. Linha do tempo da vida de Noé. Nascimento de Noé, 1056. Aí Deus anuncia o dilúvio, 1536. Isso já tinha
Noé já tinha 480 anos, quando Deus anunciou o dilúvio. Do seu nascimento até a mensagem, né? O anúncio do dilúvio. Aí no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 90, Ellen G. White relata: o mundo não é hoje mais favorável ao desenvolvimento cristão do caráter do que há nos dias de Noé. A iniquidade então era tão generalizada que Deus disse: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versos 7 a 9. Sim, em meio de corrupção daquela época degenerada, Noé era um prazer o seu Criador. Vivemos nos últimos dias da história terrestre, numa era de pecado e corrupção, e como Noé devemos viver de tal maneira que sejamos um prazer a Deus, anunciando os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Exatamente. Devemos andar com Deus. Devemos estar junto de Deus. Está aí a foto, ó. Ele anunciando o dilúvio e as pessoas rindo da cara dele. Quer dizer, tirando sarro. Olha esse louco. Noé é louco. Construindo uma arca para quê? E depois eles viram que o louco se salvou. Aí está a construção e a pregação. Construção e a pregação, né, da arca. Quer dizer, um grande milagre, exatamente. Aí as aves, né, os animais entrando na arca. Isso aconteceu em 1656, que foi a morte de Matusalém. Ele morreu no dia do dilúvio. O último chamado. No livro Manuscritos Realeses, volume 10, página 374, relata: Noé fez seu último apelo e aviso para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Com os olhos cheios de lágrimas, lábios trêmulos e voz atraente. Quer dizer, gente, se Noé chorou, Ezequiel entrando do dentro do templo de Salomão e vendo todos os patriarcas de Judá, os magistrados adorando a outros deuses e a arca da aliança jogada de lado, em Ezequiel capítulo 8 e 9, que relata a arca jogada aos prantos sozinha, e ele chorou, rasgou as vestes. Noé também chorou, e eu também choraria. Porque, cara, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. E eu choro, cara, de ver uma vida que a gente vive hoje, um tempo que a gente vive hoje, de baladas, de prostituições, de drogas, bebidas. E eu choro por dentro. Rasgo as minhas vestes por dentro. Um sentimento, cara, de dor, vendo a realidade de hoje. As pessoas se perdendo, se matando, tirando as suas vidas. Quem não chora por causa disso? Quem não chora de fazer um último apelo? O apelo que Jesus deixou em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai dessa vida, povo meu.
tanto das igrejas apóstolas, para o povo sair, mas como também era de sair das drogas, sair das bebidas, era sair de um mundo que essas pessoas estão servindo a Satanás. Então, quer dizer, a gente chora por dentro. Deixa eu continuar. Noé fez seu último apelo e aviso para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, com os olhos cheios de lágrimas, lábios e trêmulos e voz atraente. Ele fez seu último apelo para que encontrassem segurança e refúgio na arca. Mas eles viraram as costas para Noé, pois disseram que ele era tão egoísta que supunham que ele e a sua família estavam certos, e que todo o resto do grande povo da terra estava errado. Eles disseram: "Você está louco." Quer dizer, chamaram Noé de louco, mas o louco se salvou. Noé entra na arca. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A chuva veio imediatamente? O texto fala, Gênesis capítulo 7, verso 4. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Quer dizer, choveu-se 7 dias. A linha no tempo da vida de Noé. Nascimento de Noé, 1056. Deus anuncia o dilúvio, 1536. Nascimento do seu primeiro filho, no ano 1556. E o dilúvio, no ano 1656. 120 anos de construção e pregação. Deus avisou a Noé quanto tempo choveria? Sim, em Gênesis capítulo 7, verso 4. Entra tu e tua casa na arca, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfareis de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Quer dizer, choveu 40 dias e 40 noites. Quando Jesus voltará? É a pergunta. Os discípulos de Jesus perguntaram quando em Mateus 24. O Mateus 24 é a profecia dentro do Evangelho. É o capítulo da profecia. Um anjo perguntou quando em Daniel 12. A Noé, Deus disse quando ocorreria o dilúvio, depois de 120 anos. A Noé disse quantos dias faltavam para a chuva chegar, depois de 7 dias. Para Noé, Deus disse quanto tempo duraria a chuva, 40 dias. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Com certeza, Jesus e Deus não mudam. O Pai e o Filho não mudam, jamais. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, porque o Senhor não mudou, não mudo, porque o Senhor, não mudo. Existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? É a pergunta. Aí está. Então, na 7ª trombeta, Deus vai avisar o dia, a hora da volta de Jesus, mas lá depois do fechamento da porta da graça, dos 1335 dias, depois da pregação dos 144.000. Aí está as blasfêmias, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana propagou na terra. Aí está, adoração aos santos, aquele que Deus abomina nos mandamentos, adoração aos animais. Deus, no 2º mandamento, Deus fala: não adorarás imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quer dizer, nem no céu, né, fazer imagens de anjos, até próprio do Senhor mesmo, e adorar, né, por feito de imagens, e sim adorar por seu espírito, a alma, cara, olhando para o céu, entrando dentro do seu quarto e adorando ao Senhor, olhando para o céu, não adorando a imagens. Aí está a adoração de animais lá na Índia. Aí está
livros que não são da Bíblia Sagrada, e sim livros apócrifos, né? Que são invenções. Aí está a sexualidade posta em dúvida, né? Aí homem com homem, né, no movimento gay. Aí está brigas, irmãos não respeitando outros irmãos, quer dizer, apontando o dedo na cara do irmão, não respeitando mais o próximo. Aí guerras acontecendo, várias batalhas. Aí está a pergunta: quando serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Aí Romanos, capítulo 1, versos 18 e 32. Nesse tempo terão nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Quer dizer, leia esse texto para vocês verem que isso está acontecendo nos dias de hoje e vai piorar ainda mais. Então, povo de Deus, esse foi o primeiro episódio da série Explicando a Profecia, como nos dias de Noé. É a mesma coisa, iguaizinhos, como foi no dia de Noé, nos dias de Noé, também está acontecendo hoje, até a volta de Cristo. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo na estreia do meu canal, Senhor. Na estreia desta série, explicando como foi nos dias de Noé, também será como nos dias de sua vinda, meu Deus. Por isso, fique comigo. Muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!